O clima pesou no vestiário depois da derrota para o Bahia. Renato muito irritado na entrevista e dois jogadores foram criticados no vestiário. Nós vamos falar sobre os bastidores. Afinal de contas, tem uma decisão terça-feira e o Grêmio quer o ânimo lá em cima. Gustavinho está deixando o Grêmio. O tricolor está vendendo o jogador para o futebol inglês. E os detalhes a gente traz depois da vinheta. Salve galera, tudo certo com vocês? Chegando aqui no A Dupla para destacarmos o Grêmio. Eu sou o Matheus Dávila e nós vamos juntos com o Diário do Grêmio KTO. Então deixa o teu like, compartilha o vídeo, te inscreve no canal, ativa as notificações e vem fazer parte do A Dupla. Esse conteúdo aqui é da KTO, kto.com, onde a diversão acontece e joga com responsabilidade. O cupom é A Dupla para ganhar 20% em cima do primeiro depósito e deixar o domingão bem mais interessante. Tem muito jogo acontecendo na Europa, Campeonato Brasileiro. Vai lá se tiver mais de 18 anos e não é para jogar o dinheiro das contas, né, cara? É uma brincadeira, então te diverte com responsabilidade. Eu quero falar com você sobre a derrota, porque a derrota, ela incomoda, ela machuca, aliás, fizemos a crítica do jogo, depois do diário você volta um conteúdo, mas a derrota, ela não assusta pelo lado matemático. O Grêmio criou uma gordurinha nos últimos jogos, o time reserva, depois de 2 vitórias, né, surpreendendo, inclusive, conseguiu criar uma casca para deixar o Grêmio mais tranquilo. A média, e goste você, torcedor, ou não, a média do Grêmio ela é boa para escapar da zona do rebaixamento. O Grêmio precisa atingir 48% de aproveitamento neste retorno de campeonato, que vai garantir a sua participação na Série A do ano que vem. É claro, e é natural, que todos os gremistas pensem em algo maior, em uma vaga para a Libertadores. O próprio Grêmio gostaria isso, né? Mas assim, a realidade não é essa. A realidade é fugir da zona do rebaixamento e brigar na Copa Libertadores da América. Esse é o sonho do Grêmio. O Renato, na entrevista coletiva, disse, inclusive, que não está preocupado com o Brasileirão, que o Grêmio não será rebaixado, um discurso que ele tem adotado já há algum tempo. Mas o treinador demonstrou muita irritação na sua manifestação. Inclusive, quando ele fala que o Grêmio está tranquilo, que ele não está preocupado com o Brasileirão, ele está muito irritado. Ele estava visivelmente incomodado com os questionamentos sobre a derrota, sobre as escolhas que fez, bateu boca praticamente com o jornalista, né? Não trocação de palavras, de discussão, mas provocando, sendo arrogante, dizendo que tem 30 anos de futebol, que tem jornalista que estudou 1 ano na faculdade e quer debater com ele. Disse inclusive para um colega, o Bruno Abschecker, da Rádio Grenal, não discuta futebol comigo. Sabe, ele foi meio petulante na entrevista, assim, completamente sem paciência, demonstrando o ambiente interno, demonstrando talvez o incômodo dele com a atual fase. Afinal de contas, ele tem sido muito cobrado nas arquibancadas também, e o Renato, pela forma como ele lida com essas coisas, ele acaba refletindo isso na entrevista. A gente conhece ele, a gente sabe que ele se incomoda muito com essas críticas. O Renato, ele se dói. E ele aproveitou também para atacar o calendário do futebol brasileiro, dizendo que não é possível ter qualidade no Brasil jogando de 3 em 3 dias. Que as pessoas que cuidam lá na CBF do calendário não conhecem nada de futebol. O fato que incomodou o técnico Renato também foi o pedido de Gustavo Nunes antes do jogo. E aqui a gente vai entrar para um outro lado, tá? 2 jogadores acabaram sendo atacados neste vestiário, nestas entrevistas pós-jogo. E por motivos distintos. O primeiro deles foi o Gustavo. O Gustavo pediu para não jogar. Começou no banco de reservas e os 2 pontas foram Nathan Fernandes e Aravena. E o pedido do Gustavo é porque ele tem uma negociação encaminhada para o futebol inglês. E o Renato, na entrevista, confirmou isso. Não disse para onde, mas disse, olha, o Gustavo tem uma negociação andando, pediu para ser liberado e por isso não jogou. Ele deixou muito claro para o Renato que não estava, né, interessado em começar o jogo como titular. E o Renato disse para ele, beleza, vai ficar no banco, mas se eu precisar de ti, eu vou te usar, como de fato acabou utilizando no segundo tempo. Esse pedido do Gustavinho gerou uma revolta no treinador, tá? O Eduardo Picão,
repórter do canal do Bagé, tem canal aqui no YouTube, vai lá e segue o Eduardo Picão. Ele perguntou pro Renato, depois da entrevista, quando o Renato ia pro vestiário, tá, Renato, e terça-feira na Libertadores o Gustavo vai pro jogo? E o Renato aí demonstra ainda mais o seu descontentamento, porque ele fala o seguinte, olha, pergunta pra ele, Gustavo, pergunta pro empresário dele, estão fazendo de tudo pra sair. Essa frase, tá fazendo de tudo pra sair, ela não tá bem colocada, assim, se é pro Gustavo ou se é pro empresário, mas ela foi dita, tá fazendo tudo pra sair. O Gustavo vai deixar o Grêmio, tá? E isso me parece muito claro. A gente já falava sobre isso durante o mês de agosto. O Grêmio tem uma necessidade de uma venda, mas o Renato ele está muito descontente com isso. Ainda mais pelo fato do Gustavinho ter pedido para não jogar. Há uma rixa do empresário do Gustavinho com o Renato antiga. Eles nunca brigaram, mas a forma como o empresário conduziu a renovação de contrato, vocês vão lembrar, o Gustavo chegou a ficar afastado no início da temporada, incomodou demais o Portaluppi, que foi aos microfones naquela oportunidade e criticou o empresário do jogador. Então, assim, o Renato ele já tem o empresário, o João, marcado na paleta, tá? Na paleta. E agora é só mais um elemento para essa crítica. Importante dizermos aqui, tá? O Grêmio está interessado na venda do Gustavinho também. O Brentford, que é o time da Inglaterra, que fez a proposta, aumentou a oferta. A oferta hoje é de 12 milhões de euros. É um valor bastante importante, significativo, bate a meta que o Grêmio necessita vender na temporada de 2024, mas o negócio ainda não fechou. A informação do portal GZH, esses 12 milhões de euros, por 100% dos direitos econômicos, tá? Mas tem algo importante que foi trazido pelo Eduardo Picão. O Grêmio ainda tenta valores de gatilho. 12 milhões é o valor fixo da negociação. O Grêmio tenta ampliar essa oferta, transformá-la com um potencial maior. Por exemplo, número de jogos, convocação para a seleção brasileira, gols marcados, aqueles gatilhos que acabam colocando mais dinheiro dentro de um negócio. Você sabe? O Grêmio está tentando isso junto aos ingleses. Da mesma maneira que tenta colocar uma plusvalia, ou seja, o lucro em cima de uma futura venda, ganhar parte do lucro em cima de uma possível venda futura do Gustavinho lá no mercado europeu. São as tratativas, elas estão acontecendo, mas o fato é que o Gustavo está deixando o Grêmio e parece que a cabeça dele já nem está muito, né, na equipe gremista, tanto que ele pediu, olha, professor, não quero jogar, prefiro ficar no banco, prefiro ficar na minha. O Renato também fez uma crítica ao Nathan Fernandes, essa é uma crítica bem mais velada. O Nathan Fernandes foi substituído no intervalo e ele não deu uma resposta boa. O Nathan tem perdido muito espaço na temporada de 2024. E quando questionado sobre a substituição do Nathan e o momento técnico do Nathan, o técnico Renato disse o seguinte, eu treino ele, corrijo ele, mas não posso jogar por ele. É uma paulada, tá? É uma pauladinha ali, o Nathan, ele não vive uma boa fase, ele está vendo jogadores chegando e ultrapassando ele na hierarquia, a venda do Gustavinho talvez dê até uma vida nova aí ao Nathan Fernandes, mas o fato é que o momento dele não é bom. O Tricolor treina neste domingo, ainda, tá? Aqui no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, no CT Presidente Luiz Carvalho, viaja via Canoas para o Rio de Janeiro, onde aí sim inicia o período de concentração já em território fluminense para o jogo desta terça-feira pela Libertadores, segundo duelo das oitavas de final da competição. Só para fechar, o Fluminense pelo Campeonato Brasileiro ficou no empate com o Corinthians, quase perdeu o jogo, mas empatou. O Fluminense está desesperado no Brasileirão, zona do rebaixamento e o Grêmio precisa tirar proveito disso. Deixa o like, compartilha o vídeo, te inscreve no canal, ativa as notificações e vem fazer parte do A Dupla. O técnico Renato, aliás, foi perguntado sobre uma obrigação do Grêmio, né, a necessidade de confirmar, já que tem a vantagem. Ele ficou muito brabo com essa pergunta, disse que não existe isso, que o duelo é equilibrado, que o Fluminense tem também, né, os seus méritos. Cara, o Renato, ele tava muito incomodado na entrevista, um comportamento assim até pra ele, Renato, eu achei um pouco a mais. A gente se vê. Tchau, tchau.